Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do La Nación, que é um jornal argentino que faz a seguinte pergunta: por que que o Lula não conseguiu dessa vez recuperar a liderança que ele conseguiu na América Latina lá nos primeiros mandatos dele, né? Ou seja, o que ele está falando aqui? O Lula, quando foi eleito lá em 2003, realmente fez uma grande revolução. É verdade que a Venezuela do Hugo Chávez já estava impulsionando o socialismo aqui na América Latina, mas foi a eleição do Lula que trouxe o resto da América Latina todo para a esquerda, que reforçou o socialismo do século XXI, lá do Maduro e coisa e tal, em toda a América Latina. E algumas pessoas, principalmente na esquerda, esperavam que o Lula voltando no Brasil, isso daria uma nova força para a esquerda na América Latina. Seria de novo aquela liderança que ele foi lá atrás. Só que ele falhou nisso miseravelmente. E eles dão o diagnóstico aqui. Vamos entender qual é o diagnóstico deles e comparar isso com o que estão falando do Milei, que o Milei sim realmente está fazendo algo histórico, está realmente mudando a situação lá na Argentina, e o mundo todo está prestando atenção na Argentina por conta disso, né? Essa notícia foi sugerida por Estônia, Argentina e Nova Zelândia, Nada Muda Feijoada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a pergunta simples, né? Porque, veja, é uma pergunta feita por pessoas de fora. Não são brasileiros, então não é lulista, nem é bolsonarista, não é gente que está ligada à política aqui no Brasil, né? É o pessoal lá na Argentina. E a questão deles é essa: por que que o Lula não conseguiu recuperar a liderança aqui na América Latina, né? Aqui, ó, quando assumiu em 2023, o Lula mostrou a intenção de retomar o nível de liderança que havia tido entre 2003 e 2010. Ou seja, né, o Lula falou que queria. Eles falam aqui que ele tentou intervir na eleição argentina, prometeu ajuda para o Carlos Massa, né, para o Alberto Fernandes, lá da Argentina. Não só na Argentina, falou que ia investir, eles falam aqui que ia investir de novo, ia voltar a fazer investimentos na América Latina, ia financiar projetos na Venezuela, financiar projetos não sei aonde, um monte de projetos e coisa e tal. Ele tinha vindo com esse ânimo, ele quis fazer isso, porém não conseguiu, ao contrário do que aconteceu em 2003, quando ele reforçou a onda do novo socialismo na América Latina, né? Não foi ele que criou de novo, foi Hugo Chávez, mas ele reforçou essa onda na América Latina. Dessa vez a eleição dele não teve efeito, quase ninguém fala do Lula fora aqui do Brasil, evidentemente, e ficou essa situação. O que houve? Onde é que o Lula errou, né? E o mais engraçado é que a conclusão que eles chegam aqui é a conclusão óbvia, e é que eu falo para vocês também o tempo todo. O Lula parou no tempo. O Lula está tentando aplicar hoje, no mundo de 2023, 2024, coisas que talvez até fossem relevantes em 2003, talvez até fizessem sentido em 2003, 2004, mas não fazem mais nenhum sentido hoje em dia. Hoje em dia o mundo é outro, né? O Lula está preso no mundo de 20 anos atrás e, evidentemente, que o resto do mundo evoluiu, né? Então, por exemplo, ele falou aqui que o BNDES ia voltar a financiar as relações comerciais e não sei o que lá, e não sei o que lá, mas no final das contas não se viu o governo Lula fazendo diferença na América Latina, né? Ele está falando particularmente da Argentina, né? Muita gente lá na Argentina, o pessoal da esquerda lá, tinha a expectativa de que o Lula favorecesse o Alberto Fernandes. O próprio Alberto Fernandes, essa era toda a estratégia do Alberto Fernandes para ganhar a eleição na Argentina, era conseguir segurar o governo até o Lula tomar posse, e aí o Lula ia fazer a mágica, como fez em 2003. Não aconteceu dessa vez. Lula fracassou dessa vez, né? E aí ele fala... Aí elogia o Lula aqui, o cara elogia, é a visão que o pessoal tem lá fora do Lula, né? Um cara que nasceu pobre e chegou à presidência da República, né? Então fez uma trajetória muito bacana, aquele negócio, falam aqui isso, né? Infelizmente. O pessoal não sabe o quão canalha é o Lula, o quanto de merda que ele fez na vida, que ele foi um informante dos militares aqui no Brasil, que ele ajudou a ditadura aqui no Brasil, que ele cortou o dedo de propósito para ganhar a aposentadoria precoce. Essas coisas o pessoal lá fora não sabe. A visão que eles têm é que o Lula foi um operário que conseguiu, né, ganhar a presidência do Brasil e coisa e tal. Junto com Hugo Chávez e coisa e tal, foi ele que deu a força
para a expansão do poderio, né, da esquerda aqui na América Latina. E hoje não, né? Hoje parece que ele não consegue avançar. Aí ele bota aqui alguns problemas com isso. O primeiro problema que ele fala é na própria esquerda, tá? Então, veja, o pessoal esperava ele como um líder da esquerda, é lógico, todo mundo sabe que o Lula é de esquerda. Mas o que está acontecendo? O Lula está preso naquela esquerda antiga, aquela esquerda marxista, né? Então ele conta o caso aqui, ó, do negacionismo do Lula, que ele entrou em conflito com o Petro, né, lá da Colômbia. Por quê? Porque o Lula falou em energias renováveis, em mercado verde e coisa e tal. Mas quando você olha o que o Lula está fazendo da prática, o Lula está explorando petróleo no mar, o Lula está criando refinaria. De novo, isso aqui é a impressão que as pessoas de fora estão tendo do Brasil. Tá? Então, assim, não estou colocando a minha opinião aqui ainda não. Mas repara que interessante, né? Ou seja, o pessoal está vendo essa contradição do Lula, que o Lula fala de energias verdes, fala de mercado de carbono, mas está fazendo refinaria, quer explorar petróleo, não sei o que lá, está investindo na refinaria de Abreu e Lima, está fazendo um monte de coisa. Ou seja, soa errado isso daqui. O Lula está preso ainda nas propostas dele lá de 2003, 2004, né? Outra coisa, eles falam aqui é com relação ao Boric e a Venezuela, a relação com a Venezuela. Mesmo a esquerda na América Latina, todo mundo já percebeu que a Venezuela deu errado. A Venezuela virou uma ditadura, virou uma coisa absurda, né? E o Boric, por exemplo, é um grande opositor do Maduro. O Boric é de esquerda lá no Chile, mas critica o Maduro, quer mudanças no regime, acha que está errado. Enfim, o Lula não. O Lula continua com o papo de 2003, 2004, coisa e tal. O Lula ficou parado no tempo, é o que eu falo para vocês. O Lula simplesmente não... O Brasil voltou, de fato, voltou no passado, voltou a aplicar coisas que talvez fossem relevantes lá atrás, agora não fazem sentido nenhum. E o Lula não consegue perceber isso, seja pela idade dele, talvez ele já esteja realmente meio caduco, né, já não tenha mais capacidade mental para isso, ou seja, porque nunca foi ele que teve as ideias dele, né? Isso eu acho que é muito mais provável. Sempre foi o Zé Dirceu, sempre foi alguém do PT que tinha as ideias do Lula por trás. E hoje, o Lula, desde o momento que ele foi preso, ele se isolou. Ele não busca mais apoio no PT, ele se isolou naquele grupozinho do pessoal que continuou com ele na cadeia, que é a Janja, que é o pessoal do PT mais duro, ele é o núcleo mais duro do PT, e com esse negócio, ele isolado, ele bom, sempre foi meio burro mesmo, então acaba que não consegue perceber as mudanças do mundo e tá com... É isso, assim que está sendo visto o Lula pelo resto do mundo, né? Um cara que errou, que deu errado, que não funcionou, que parou no tempo e tem isso tudo aí. Eles nem falam aqui da questão da corrupção, tá? Mas é evidentemente que a corrupção também pesa, né? Se quando o Lula foi presidente pela primeira vez, ele fez, né, foi muito alçado ao posto de herói, né? Um operário que virou presidente do Brasil e coisa e tal. Hoje em dia o pessoal fica assim, mas que negócio, aquela corrupção toda lá, né? Estranho aquilo. Os próprios líderes internacionais ficam meio sem jeito, né? O pessoal até apoia, porque afinal, né, tiraram as condenações, mas não adianta, meu amigo, ninguém vai desfazer a história. Todo mundo sabe que o Lula é um corrupto, não tem o que dizer, né? Enfim, e aí o próprio artigo aqui contrasta com o Milei, porque o Milei está fazendo mudanças de verdade, né? É lógico, o Milei começou absolutamente agora, mas ele está causando lá no exterior uma grande revolução similar à que o Lula causou quando se tornou presidente do Brasil. Porque o Lula, quando se tornou presidente em 2003, ele chamou muita atenção por ser uma coisa nova na América Latina, né? Nunca tinha havido, até aquele momento, um operário que chegou à presidência da República e coisa e tal, e chamou muita atenção para o Brasil e coisa e tal, e acabou realmente crescendo muito o Brasil. O Lula teve sorte pelo ciclo dos boom das commodities naquela época, mas também ele trouxe muita visibilidade para o Brasil, né? Isso pode parecer pouco, mas a verdade é que os estrangeiros, a maior parte da Europa, dos Estados Unidos, nem sabe onde é que fica Brasil, não está nem aí para isso, não está preocupada com o Brasil, né? O fato de o Brasil passar a estar nos noticiários, chamar a atenção, ajudou o Brasil naquela época também, né? E agora não, agora o Lula não conseguiu a mesma coisa. Por quê? Corrupção, ideias atrasadas, ainda fez aquele monte de lambança ao falar da Ucrânia, ao falar de Israel, do Hamas. De novo, por quê? Porque a opinião política, geopolítica do Lula é a opinião geopolítica que seria talvez aceitável há 20 anos atrás, hoje em dia não é mais aceitável isso, enfim.
O Milei não, o Milei está fazendo a diferença. O Milei, o discurso dele lá em Davos está repercutindo em um monte de lugar. O pessoal mostra aqui várias manchetes no mundo, né? A maior parte elogiando o Lula, algumas, é lógico, criticando, né? Sempre vai ter o pessoal que vai criticar o discurso do Milei em Davos, mas muita gente elogiando no mundo todo isso daqui, né? E em vários jornais também no exterior também falando do discurso do Milei em Davos, né? O Milei realmente fez onda aí na economia mundial. Chamou atenção para a Argentina, o primeiro país governado por um presidente anarcocapitalista. É lógico, o Milei entrou agora. Mal começou o governo do Milei, não dá para tirar conclusões. A gente já tem um monte de boas notícias, tá? Já tem o pessoal falando que o fluxo de dólar já aumentou na Argentina, um monte de notícias boas lá. É lógico que se você for ver aqui no Brasil, a Folha de São Paulo está falando que os argentinos estão passando fome, não sei o que lá. Então nada. A Folha de São Paulo correu atrás de achar algum esquerdista para reclamar do Milei e botaram lá na edição deles, né? Mas, no final das contas, isso aqui vai levar um tempo até isso se concretizar ou mostrar resultados reais na Argentina, mas a verdade é isso. A verdadeira revolução agora é o Milei. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.